Capítulo 1167 de One Piece no ar e temos muita revelação bacana para comentar no vídeo de hoje. Shanks confirmado como nobre mundial 15 anos atrás, vivendo ao lado de sua família de sangue na Terra Sagrada de Marijoa. E o contrato firmado entre ele e o governo mundial, resultando na marca que vimos no seu braço esquerdo. Descobrimos também que foi Shanks quem ajudou Fisher Tiger na fuga dos escravos naquele período. E descobrimos que sua batalha contra Marshal de Tite aconteceu exatamente 15 anos atrás, já que o Ruivo aparece com seu olho enfaixado naquele exato mesmo período. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e fazer parte da nossa jornada rumo ao primeiro 1 milhão de tripulantes. E hoje o vídeo, galera, porra, tem muita coisa. Começamos o capítulo então 33 anos atrás, 5 anos após o incidente em God Valley, com civis de um país dando um relato sobre um navio pirata que estaria se aproximando da costa, mas logo atrás dele havia alguma coisa enorme e sombria com uma névoa surgindo atrás daquilo. Logo depois, vamos para Impel Down, onde vemos a perspectiva dos tais piratas que foram mencionados já tendo sido presos e dizendo que o navio deles foi destruído antes deles sequer perceberem, e que a figura que os atacou era claramente a silhueta de uma pessoa. E quando a gente pensava que esse capítulo poderia finalmente revelar o mistério das sombras de Thriller Bark, Ishiro Oda já corta as nossas asinhas ao mostrar um repórter perguntando para um velejador se ele não estava navegando pelo Triângulo Florian. E o velejador responde dizendo que eles não pescam próximo daquela região. Então vemos a silhueta de Harold pulando em cima de um navio pirata, cortando o navio ao meio, e o narrador dizendo que agora Harold trabalhava nas sombras ajudando a marinha como forma de compensar os últimos 1000 anos de história. Galera, eu não diria que isso descarta em 100%, pelo menos em tese, a possibilidade do Harold ter sido a sombra misteriosa que aparece em Thriller Bark, pelo menos em algum momento no passado, principalmente se a gente considerar a possibilidade do Harold ter tido o seu corpo possuído por Imo da mesma forma como ela fez com o Saturno em God Valley. Eu acho que essa seria uma ideia muito interessante porque traria a figura de Imo para esse mistério, né, para o centro desse mistério, que é o que eu e muita gente acredita que seja. Mas um detalhe importante que a gente precisa lembrar é que as sombras de Thriller Bark apareceram 2 anos atrás e nós sabemos que Harold foi morto 14 anos atrás. Então, mesmo que a gente possa considerar a interferência de Imo em Thriller Bark, ela teria que ter possuído o corpo de outra pessoa naquela época ou só ter brotado lá por conta própria. Inclusive, eu fiz um vídeo bem completo sobre isso algumas semanas atrás aqui no canal para quem quiser assistir depois. Vemos o narrador continuar dizendo que os piratas que se separaram após God Valley continuaram a ascender, e ao longo das próximas décadas, cada um deles atingiria o ápice para se tornar a face de sua geração, e vemos a imagem dos monstros Kaido, Barba Branca e Big Mom. E lembrando, mesmo com a presença do Harold ajudando a marinha nessa época. Então a gente pode supor que Harold tenha tentado atrapalhar a ascensão desses três nessa época, apesar do capítulo ter passado a impressão do Harold só ter ido pra cima de peixe pequeno. Então eu fico na dúvida se o Harold chegou a enfrentar diretamente os futuros Yonkous daquela época. E detalhe para o Ochoko e o Shiki, que também apareceram durante a fala do narrador, mas esse é mais um dia triste ver como o Shiki foi jogado de escanteio até nesse capítulo, sendo colocado ao lado do Ochoko e não ao lado dos 3 grandes nomes da próxima era. Parece que o Oda até gosta muito do Shiki a ponto de trazer ele de volta pra série, mas não a ponto de colocar ele tanto assim num pedestal. Talvez na época do filme, lá em 2009, o Oda até tivesse essa intenção de fazer do Shiki um virtual imperador e top tier naquela época, mas depois ele só quis trazer ele de volta para poder brincar um pouco com ele e já descartar ele de novo. E o narrador continua dizendo que um bando ultrapassou todos os outros e conquistou um feito há tempos dito como impossível. Eles navegaram o mundo inteiro. Eles foram nomeados como Bando do Rei dos Piratas, Gold Roger. Cara, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu fico chocado como que o Oda ele fez alguém chegar e se tornar o rei dos piratas pouquíssimo tempo antes do Luffy.
Tipo, normalmente a gente esperaria que o Luffy ele seria o primeiro em todos esses 800 anos, desde o fim do século perdido, a alcançar esse feito. Mas não, o Oda ele fez com que um cara 24 anos antes do Luffy, pouquíssimo tempo se comparado aos 800 anos que o tesouro continua perdido, e simplesmente alcançou o maior feito desses últimos séculos. Enfim, o narrador continua dizendo que o mundo mergulhou num turbilhão ainda maior depois do Roger ter sido executado. Lembrando que ele muito provavelmente lançou uma legião de pessoas para o mar para que o mundo aprendesse a sobreviver ao que estava por vir, o segundo grande dilúvio do mundo de One Piece. E isso fez com que a marinha começasse a aceitar gigantes como parte do seu exército. E enquanto isso, Harold finalmente recebeu a permissão formal para visitar a Terra Sagrada. E eis que temos a revelação de que Harold recebeu uma marca no seu braço que simboliza um contrato de superfície. Os Gorosei nos revelam então que não existe apenas um único tipo de contrato, mas sim 3 níveis de contrato. E isso a gente ainda não sabia que existia. Eles explicam então que o contrato da superfície é um pacto menor e os contratos do mar profundo e o mar abissal são reservados para aqueles totalmente vinculados a Deus. E apenas 3 indivíduos no mundo todo receberam esse privilégio. E no que Harold pergunta o que eles queriam dizer com Deus, eles respondem que Harold conheceria o abismo do mundo no dia em que ele se tornasse um verdadeiro cavaleiro de Deus. E que nesse dia, Elbaf poderia se tornar uma nação membro do governo mundial. Ou seja, essa última frase dos Gorosei praticamente confirma que os cavaleiros sagrados, os cavaleiros de Deus e os Gorosei, obviamente também, né? Todos eles sabem sobre a existência de Imo. Porém, aqueles com o contrato da superfície como o Harold e o próprio Shanks, que a gente descobre mais adiante nesse capítulo, não sabem sobre a existência de Deus. Então, descobrimos que existem 3 níveis diferentes de contrato e que 13 indivíduos fazem parte dos níveis superiores, que eu acredito serem os 7 Cavaleiros Sagrados que a gente conheceu em God Valley, mais os 5 Gorosei, mais o Shamrock, totalizando 13 indivíduos. Pelo menos até onde eu tô lembrado, né? Se eu não esqueci nenhum detalhe ou ninguém ali no meio desse balaio. Por enquanto, a gente ainda não sabe exatamente as circunstâncias de cada um deles, mas eu acredito que apenas os Gorosei possuem o 3º nível de contrato do Mar Abissal, e por 2 principais motivos. O primeiro deles é que para o Garlin poder se tornar um Gorosei, Saturno precisou ser morto, então parece existir uma limitação para aqueles que ocupam a autoridade máxima do governo. E o segundo deles seria um motivo um pouco mais lúdico. Imo só poderia realizar um contrato com até 5 pessoas diferentes, por esse ser um conceito baseado no budismo e nos 6 reinos onde os seres vivos podem reencarnar. Esse mesmo conceito foi usado em Naruto, nos 6 caminhos do Pen, e poderia ser usado com Imo e os 5 anciões, totalizando 6 indivíduos também. Já o segundo nível de contrato deve se referir aos Cavaleiros Sagrados e o primeiro nível de contrato deve se referir àqueles com menos tempo de filiação. Mas de novo, por enquanto a gente ainda não sabe o que diferencia na prática um contrato do outro e o quanto Imo pode interferir na existência de cada indivíduo dependendo do nível do contrato. Isso a gente ainda vai precisar esperar para ver, mas eu tô muito confiante na ideia de apenas os Gorosei possuírem o último nível de contrato pelos motivos que eu expliquei agora. Inclusive, eu acho até importante que exista essa diferenciação, porque inicialmente a gente pensava que apenas os Gorosei teriam um contrato com Imo e depois a gente descobriu que todos os cavaleiros possuem um contrato também. Então é bom que exista essa diferenciação para enaltecer o nível de importância e relação que os Gorosei possuem com Imo. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar também é que essa marca no braço do Harold é a exata mesma marca que vimos aparecer no braço esquerdo do Shanks quando ele já tinha sua cicatriz e visitou Elbaf num período anterior a 12 anos atrás. Isso significa que Shanks chegou a possuir apenas o primeiro nível do contrato com Imo, mas novamente não sabemos as regras desse contrato. Quem sabe esse seja um contrato mais fácil de ser quebrado caso o indivíduo arranque aquela parte do corpo, por exemplo, e talvez o indivíduo não receba o dom da imortalidade. Por isso, o braço do Shanks não se regenerou e cresceu de novo quando ele perdeu 12 anos atrás. É uma possibilidade bem interessante essa. Seguindo, vemos Harold indo até o chamado Templo dos Cavaleiros Shangara, o domínio dos deuses, um lugar
totalmente inédito de Marijoa que a gente não conhecia ainda, e que parece muito ter aquela arquitetura grega clássica absurda de linda, e foi uma pena, galera, que a gente não teve uma página dupla enorme mostrando esse cenário pra gente, como o Oda costuma fazer, e sempre acabam sendo páginas que ficam marcadas na história de One Piece. Foi legal saber da existência desse lugar, e nele nós reencontramos o maior pobre coitado de One Piece, Figaland Garling. Reparem como ele deixou a barba crescer, né? E agora ele tá parecendo muito o Rayleigh. O cara deve ter pensado, porra, aquele tal de Rayleigh era brabo demais, maluco, eu quero ser igual a ele. E começou a imitar o visual do cara. Claro que isso é só uma brincadeira e vários personagens de One Piece seguem o mesmo modelo de rosto e por isso eles acabam sendo tão parecidos. Mas eu não duvido que o Oda ele tenha feito os dois ficarem parecidos, principalmente pelo fato do Garden ter sido o campeão oficial de God Valley, enquanto o Rayleigh foi o verdadeiro campeão de God Valley. Enfim, né? Só uma divagação aqui mesmo. Talvez o Oda nem tenha pensado nisso. Nessa página, vemos Harold conhecendo os Cavaleiros Sagrados e podemos ver pela primeira vez o jovem Shanks como parte dos nobres de Marijoa. Mas nessa cena, talvez o Oda ele tenha feito de forma proposital para que a gente pensasse que aquele pudesse ser o Shamrock ou deixasse a cena ambígua, já que a cena já corta para outra coisa sem apresentar formalmente o Shanks pra gente. O capítulo corta então para 20 anos atrás no reino Hyugo, onde vemos os dois reis conversando sobre várias coisas. Netuno comenta que acredita que Loki não seja uma pessoa tão ruim assim e cogita até mesmo fazer com que a sua futura filha Shirahoshi se casasse com o filho de Harold. E eis que Harold decide brindar a futura união do seu filho com a filha de Netuno, que ele chama de Moça Moça. Galera, até agora a gente ainda não sabe com quem o Loki estava conversando no telefone, mesmo enquanto ele esteve preso durante todos esses anos. Sabemos que essa pessoa considera o Loki como um amigo e essa pessoa era chamada de Moça. Naturalmente, a primeira pessoa que vinha na nossa mente era o ancião de Elbaf pelo seguinte motivo. Moça Moça é uma onomatopeia que significa cabeludo ou barba grossa, exatamente como aquele velho ancião de Elbaf. E sabemos também que aquele ancião esteve envolvido na morte do Harold, já que ele tem a espada do Harold cravada na sua cabeça até hoje. Então é muito provável que o velho soubesse de toda a verdade, inclusive sobre a inocência do Loki, e por isso eles são amigos até hoje. Porém, existe uma segunda teoria que sugere que a pessoa com quem Loki tem contato até hoje seja a princesa Shirahoshi. E nesse capítulo, essa ideia ganhou ainda mais força quando Harold chama a futura filha de Netuno de Moça Moça, acreditando que ela nasceria, né, peluda igual o pai. Então, mesmo que a Shirahoshi não tenha nascido toda peluda, pode ser que esse apelido tenha pegado e hoje em dia esse seja o motivo pelo qual o Loki chama ela dessa forma. Pelo fato do seu pai ter chamado ela dessa forma antes mesmo dela ter sequer nascido. Agora, a única coisa que me faz não acreditar 100% nessa ideia é que a gente não teve nenhuma menção sobre a relação da Ilha dos Tritões com o Elbaf antes e muito menos da relação da Shirahoshi com o Loki, né? Tudo pareceu meio... Ué, eles se conheciam, eles se falavam, como assim, mas de onde saiu isso? Mas como eu disse, essa é uma ideia que ganhou muita força nesse capítulo. Então será que veremos, né, Loki se casando com a Shirahoshi um dia? Meio estranho, considerando a diferença de idade, mas o tamanho dos dois pelo menos tá condizente, né? E será que esse é o tal encontro dos dois soberanos descrito na profecia, o futuro rei de Elbaf e a futura rainha de Hyugo? Seria interessante, hein? Seguindo, vemos Harold de volta a Elbaf conversando com o Jaguar de Saulo para que ele abrisse uma escola no país. E rapidamente voltamos para Marijoa 15 anos atrás, quando um grande incidente aconteceu na Terra Sagrada, a fuga dos escravos liderada por Fisher Tiger. Mas um detalhe inédito que a gente descobre nesse capítulo é que a fuga de Tiger recebeu ajuda de uma certa pessoa, o próprio Shanks. Vemos Shanks aparecendo diante de Tiger, rapidamente cortando a sua coleira de escravo e dizendo que o arsenal de armas ficaria destrancado para eles e que ele iria contar a localização.
muito foda essa cena, principalmente por me lembrar do Kuma interferindo na luta do Rayleigh contra o Kizaru pra passar ali até no mesmo enquadramento, né, no mesmo ângulo, pra passar uma mensagem em segredo pra ele. E também, né, pela participação do Shanks ter vindo na medida certa, aumentando o nível de hype em cima dele, mas não tirando o brilho do Tiger, que é um homão da porra e merece receber os créditos por liderar aquela fuga. Então, no meio da fuga, vemos uma série de explosões por toda a Marijoa, as irmãs da boa Hancock aparecendo novamente, a Koala aparecendo novamente e tudo mais. Pouco depois, vemos Harold se reunindo com os cavaleiros para tentar investigar aquela fuga em Marijoa, até que Garland decide apresentar formalmente os seus dois filhos, Shanks e Shamrock. Garland comenta que os dois foram separados há muito tempo e que se Shanks firmar um contrato de mar profundo, ele será um grande trunfo no mesmo nível de Shamrock, ou seja, o poder da imortalidade que dá uma vantagem absurda em batalha, mas que por enquanto Shanks realizou apenas o contrato do primeiro nível, assim como o próprio Harold. Nessa hora, Harold comenta que tem a impressão de já ter conhecido o Shanks em algum momento, talvez durante a fuga dos escravos, mas o Shanks responde de forma totalmente hostil, chamando o Harold de plebeu e que não era pra ficar falando com intimidade assim com ele e etc. Logo depois, vemos uma imagem de Shanks e Shamrock lado a lado, ambos com suas roupas de cavaleiros, e Shanks comentando que quer saber mais sobre a Terra Sagrada, que vai capturar o traidor que ajudou os escravos a fugirem e que ele não quer continuar desperdiçando a sua vida depois de ter passado 24 anos vivendo na lama. Obviamente, tudo aquilo que ele falou não passava de conversa e o próprio Harold percebe algo de muito estranho naquele garoto. Então foi muito interessante descobrir que toda a atuação do Shanks enquanto ele viveu como um nobre foi tudo meramente fachada. Ele nunca quis se reconectar com a sua família de origem de verdade, ele nunca teve qualquer interesse em restabelecer esse laço sanguíneo. Tudo era parte de um plano do Shanks, provavelmente para conseguir encontrar a fruta de Nika. E outro detalhe interessante a se notar também é que o Shanks, naquele momento, aparece com uma bandagem, resultado de um ferimento no seu olho esquerdo. Então, com esse capítulo, temos uma noção mais clara de quando exatamente Shanks teve a sua grande batalha contra Marshal de Teach. Algumas pessoas cogitaram que o Teach pode ter sido um dos escravos que fugiu de Marijoa e atacou o Shanks no processo, mas até onde sabemos, o Teach fazia parte dos Piratas do Barba Branca desde criança e nunca mais saiu. Então a gente meio que já pode descartar essa ideia, a não ser que o Oda venha com a ideia de que o Teach acabou sendo preso no meio de todas essas décadas. Então, de fato, ainda é uma incógnita muito grande a ocasião exata em que o Shanks teve esse confronto, considerando, né, as informações que a gente teve com esse capítulo de que naquela época ele vivia em Marijoa. Então, será que aconteceu em Marijoa essa batalha? Muito difícil. É capaz, então, dessa batalha ter acontecido na superfície em algum momento em que o Shanks foi até lá. Mas a gente ainda não... Cara, é incrível como eu não consigo ver uma circunstância muito específica para que eles tenham se encontrado e tenham se enfrentado. E uma outra questão que eu queria levantar também é como a atuação do Shanks durante a fuga dos escravos passou despercebida por Imo. Tipo, para um inimigo no nível de um deus, a gente naturalmente espera que ela possua um haki da observação superior a qualquer outro indivíduo e saiba exatamente o que acontece no seu território. É só imaginar o quão apelão era o Enel com essa habilidade. Ninguém podia falar um A que ele sabia exatamente quem fez aquela merda e lançava um raio à distância. Então para pra pensar, Imo, cara, é o deus desse mundo. Era para que ela tivesse um haki da observação, meu amigo, rastreando tudo ao redor de Marijoa, e se ela visse alguém ali, peraí, esse cara ali tá... Esse aqui é um cavaleiro sagrado, tá ajudando os escravos a fugirem, que porra é essa? E lança um poder lá em cima da pessoa, vai pessoalmente até lá, sabe? Pessoalmente não, porque fica escondida, né? Mas faz alguma coisa. Então, sei lá, talvez o Oda ele tenha decidido que é melhor Imo não ter hack da observação nenhum pra não ficar impossível de vencer essa porra. Já no final do capítulo, voltamos para Elbaf, onde vemos Ida doente e acamada por algum motivo. E todo mundo querendo chamar o Harold de volta pra tentar resolver a
situação, pedir ajuda do governo mundial e etc, até que Loki descobre que os miseráveis que eram parentes da antiga rainha decidiram envenenar a Ida para que ela não se tornasse rainha e ficasse com toda a herança da família. Justamente a mulher que não queria nada além de continuar na sua taverna e viver junto da sua família sem qualquer luxo da realeza. Ou seja, Eiichiro Oda não poupa nem mesmo os mais pobres quando diz que eles também podem ser grandíssimos filhos da puta. E no instante em que Loki descobre isso, ele incendeia toda aquela vila, mata o velho segurando ele pelo pescoço e grita dizendo que Ida era a única mãe que ele já conheceu. Cara, esse final mostra pra gente que por mais que o Harold tente melhorar a relação de Elbaf com o mundo, havia um problema tão grande quanto acontecendo bem no seu quintal. E Loki, diferente do seu pai, nunca iria deixar aquilo barato. Galera, capítulo muito denso, com muita informação nova, mas eu acho que deu pra gente cobrir tudo que precisava. Então, se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a subscrição aqui embaixo e conferir também os últimos vídeos de One Piece que foram postados aqui no canal. É só escolher um dos dois que vai aparecer pra você aqui na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!